Aleluia. O salmista Davi, ele traz aqui uma alusão a respeito da firmeza. A arquitetura da cidade santa era inigualável. O visitante ficava espantado como grandeza e passava a maior parte do tempo olhando para os muros e edificações. Essa imagem ficava fixa na memória de todos que por ali passavam como uma cidade inabalável. No Salmo 125, ele diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala e fica firme para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E essa firmeza, essa certeza, essa convicção, nós só nos encontramos, só achamos diante de Deus. Quando Deus está na nossa vida, nós temos essa convicção. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a doutrina, do engano que for, nós permanecemos firmes, porque o Senhor habita em mim e em você. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa casa, como casa de Deus, deve ser um lugar seguro e firme. Não podemos deixar o nosso lar desprotegido. Lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3, Marcos 3, versículo 27. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 3, versículo 27, ele vai dizer o seguinte: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos estar atentos, vigilantes. Aleluia, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Deus irá vir buscar a sua igreja, e que nós não venhamos ser pegos despercebidos quando o levante do inimigo também vier nos afrontar. Quando nós estamos em constante oração e buscando a face, e estamos diante da presença do Senhor, nada nos abala. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se agrada da nossa inconstância. Lá em Tiago capítulo 1 verso 8, Tiago 1,8, ele diz o seguinte: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Que nós não vamos ser como uma gangorra, uma hora está baixa, outra está alta, mas que nós possamos ser constantes na presença do Senhor, que nós possamos ser sempre fervorosos na presença do Senhor. Então, nossas famílias precisam de persistência e firmeza. Infelizmente, nos últimos tempos, os relacionamentos estão sendo considerados quase que descartáveis. As famílias se formam de maneira precipitada e duram muito pouco tempo. O propósito de Deus para a família é permanente. Procure firmar a sua família na presença de Deus. O maior alvo dos últimos tempos, aleluia, do inimigo é a família. Nós vemos cada vez mais o inimigo investindo na estrutura, na base que Deus criou para a humanidade, que é a família. Por isso que é necessário a firmeza, o temor de Deus, para que nós possamos resistir às ações do diabo na minha e na tua vida. Porque o próprio Senhor nos diz e nos alerta: nesse mundo tereis aflições, mas tende no ânimo, porque Ele venceu. E a certeza que nós iremos vencer é a nossa convicção que Deus colocou no meu e no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica firme, continue perseverando, que Deus é contigo, e a tua família e o teu lar são bênção na mão do Senhor. Verso 4 lá de Salmo 122. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 4: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Aleluia. A gratidão que o salmista demonstra através desse versículo
versículos, através das tribos de Israel, onde se reuniam com amor, representa a motivação dos visitantes de Jerusalém. Era de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Muitos cumpriam o voto de ir à casa santa, render graças por vitórias alcançadas. Bebês eram levados para serem apresentados ao Senhor no templo. Ofertas voluntárias eram entregues no santuário como forma de gratidão. As peregrinações, como diz o texto acima, eram feitas em grupos de famílias chamadas de tribos, que caminhavam próximos, cuidando um do outro. Um ambiente de gratidão que mantinha todos unidos. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, amada igreja, nós vemos que a gratidão tem cada vez mais ficando escassa. As pessoas têm dado costa para aquilo que o Senhor tem feito. Muitas das vezes são abençoadas, Deus faz um milagre e as pessoas viram as costas para o Senhor. Assim como aqueles leprosos que receberam a cura e somente um voltou para agradecer. Aleluia. E os testemunhos para a casa de Deus é importante para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado e que as vidas possam também ser edificadas, porque da forma que eu e você alcançamos o milagre, ela também vai alcançar. Porque o mesmo Deus que operou na minha e na tua vida também tem o poder de operar na vida que está ouvindo a mensagem do testemunho na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aleluia. Capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 18. Ele diz o seguinte: aleluia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Seja na dificuldade, seja na bonança, tudo dai graça, porque tudo tem um propósito, tudo tem um sentido dentro daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Se hoje tem pouco, glorifica o Senhor. Se hoje você está na abundância, glorifica o nome do Senhor, porque Ele tem zelado e tem cuidado de ti. Assim como foi louvado, eu cuido de ti. Pode faltar tudo na tua vida, menos a presença do Senhor. O inimigo pode tirar tudo de ti, mas você não pode deixar que o inimigo venha tirar a presença de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós temos a convicção que Deus é conosco, qualquer circunstância pode mudar ao teu favor. Então, por isso, amada igreja, que nós devemos sempre agradecer a Deus. Porque o amanhã pertence ao Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o amanhã pertence a Deus. Então, se nós estamos gratos, estamos convictos de Deus pode operar, Ele vai operar, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, expresse sempre a gratidão em sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 122, verso 5, ele vai continuar dizendo: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Aleluia. Além do templo, a cidade de Jerusalém também abrigava o palácio real, onde o rei descendente de Davi governava. O trono de Israel e do povo de Deus estavam em Jerusalém. Mas a cidade também era conhecida por ser o lugar do trono de Deus, representado pelo templo. A autoridade de Deus deve ser notória, deve ser preservada, para que nós possamos sempre andar de santidade com o Senhor. Lá em Isaías capítulo 6, livro do profeta Isaías capítulo 6, versículo 1. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aleluia. O Senhor é que é o dono de tudo. O Senhor nos coloca na mão para nos cuidar, mas tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus te colocou como cabeça na sua casa, mas o dono da sua casa é o Senhor. Nada devemos fazer pela nossa própria vontade. Nós temos que sempre colocar Deus na frente. Nós devemos sempre consultar a Deus antes de fazer ou mover qualquer passo. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos ter uma família abençoada na presença do Senhor, nós devemos sempre colocar a autoridade de Deus na frente da nossa família. Aleluia. Se você quer que a sua casa seja também a casa de Deus, deve entregar o domínio total do seu lar ao Senhor. Deus não quer ser só um visitante qualquer em sua casa, mas deve ser o Senhor e dono de tudo. Quando Deus está no trono das nossas famílias, tudo muda. Entregar o trono a Deus significa submissão e obediência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Entregue o trono da sua casa a Deus. Tenha certeza que o melhor Ele vai fazer. Porque os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. E os caminhos que Deus preparou para mim e para você não são os mesmos que nós almejamos. Porque Deus sempre tem algo melhor preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então entregue a sua vida verdadeiramente para o controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que tudo na sua vida, na sua casa, no seu lar, vá bem. Louvado seja o nome do Senhor. Lá, versos 6 e 7, ele diz o seguinte: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. A paz, muitas das vezes, é o que tem faltado nas famílias, nos lares no dia de hoje. O maior sentimento dos visitantes de Jerusalém era de segurança e paz. Era como se o céu descesse à terra e tudo estivesse em perfeita harmonia. Isso era uma consequência do domínio divino sobre o seu povo. Se Deus for o rei, haverá paz. Desta forma, subiam para as cidades desejando que tudo estivesse em paz e também retornavam para as suas casas, pedindo a Deus que os guardassem na viagem e que tudo estivesse bem em seus lares. Louvado seja o nome do Senhor. A paz que Deus coloca na minha e na tua vida não é a paz que o mundo prega, uma paz passageira, uma paz até onde o irmão não pisa no teu pé, uma paz aonde até o outro irmão aponta o dedo para ti. Não é essa a paz que Deus requer de mim e de você, mas uma paz sobrenatural, uma paz que aonde nós emitimos uma palavra branda que acalma o furor, aonde nós ministramos a sensatez, aleluia, o discernimento do Espírito Santo, para que na hora certa, no momento certo, nós possamos usar uma palavra de sabedoria. É essa a paz que Deus quer que nós venhamos reinar na nossa vida e no nosso lar. Porque a ira, a vingança pertencem a Deus. Então por isso que devemos sempre almejar andar em paz. Porque a paz que Deus nos entregou é a paz que devemos também, aleluia, dar. A paz de Cristo e a paz a qual Ele derramou sobre aqueles que confiam e temem a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser que seu lar seja um lugar de presença de Deus, então deve ser uma pessoa pacífica, que faz a paz.
não aceitando contendas e intrigas, que são obras da carne. Procure sempre apaziguar as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, ele diz o seguinte, versos 8 e 9: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da causa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. O sétimo e último ingrediente para que a casa, no nosso coração, a casa do Senhor na nossa vida venha a ser abençoada, é o amor. O amor a Jerusalém era tão grande que o povo nem se cansava de caminhar. Não havia distância ou dificuldade que impedisse suas idas à cidade santa. O salmista pede 2 vezes por amor, mostrando em nossas casas precisa haver amor. O próprio Deus, Ele é amor. Então, onde não existe amor, não tem a presença do Senhor. Quem ama procura sempre o bem do seu próximo e nunca o mal. Se você ama a sua família, procure trazer a paz e o bem para a sua casa e nunca problemas. Deus ama a sua família e você, independente dos seus defeitos ou imperfeições de seus familiares, este amor incondicional deve ser o laço de união da família e a base para a presença de Deus em seu lar. Então, todo instante, demonstre o amor em sua família. Aleluia. Aonde você estiver, demonstre o amor que Deus enxertou no seu coração. Porque a igreja também é uma extensão da nossa família. A igreja também há pessoas queridas a quem nós amamos em Cristo Jesus. Então devemos amar de maneira incondicionalmente, independente de pensamentos ou intenções diferentes. O que deve predominar sempre é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça da sua casa a casa de Deus. A nossa casa se torna a Jerusalém, ou a casa de Deus quando existe alegria